Há dores que não sangram por fora, mas deixam cicatrizes profundas, aqui dentro, no peito da gente. Demorei muitos anos para conseguir falar sobre isso. Foram anos em que essa história ficou guardada, presa dentro de mim, como uma ferida que eu tentava esconder até de Deus. Hoje, aos 60 anos, depois de muita oração, depois de tantas madrugadas chorando sozinha, sentada na beira da cama, eu sei que é tempo de contar. Sabe por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar o que eu descobri. Ninguém imaginava o que estava escondido, ali, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha igreja. Eu também nunca imaginei. Filha única, criada no centro das atenções, filha de um pastor respeitado, admirado por todos. Meu pai, meu exemplo, meu orgulho. Mas foi no leito de morte dele, no último suspiro, que a verdade veio à tona. Uma verdade que rasgou meu coração, que arrancou de mim a imagem que eu tinha daquele homem que eu tanto amava. E acredite, essa verdade não só destruiu a minha confiança, ela me deixou com raiva, com indignação, com uma dor que eu nem sabia que existia. Me diz, você já descobriu algo que virou seu mundo de cabeça para baixo? Já olhou nos olhos de alguém que era o seu espelho, o seu exemplo, e de repente, tudo o que você via se quebrou em 1000 pedaços? Foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri, no último suspiro do meu pai, que a menina que sempre esteve ao meu lado, na mesma igreja, na mesma convivência, crescendo comigo, era na verdade minha irmã, filha dele, filha do pecado que ele escondeu de mim a vida inteira. E hoje, eu quero abrir meu coração para você. Quero te contar como foi viver com essa dor, com essa raiva, com essa revolta que parecia impossível de passar. E mais do que isso, quero te contar o que Deus fez comigo. Como Ele me pegou pelas mãos, lá no fundo do poço, e começou um processo longo, difícil, mas lindo, de restauração. Nem sempre saber a verdade traz paz, mas entregar a dor a Deus, isso sim, traz. Fica comigo até o fim dessa história. E me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo, me assistindo. Quero te conhecer. Quero que a gente caminhe junto nesse testemunho. Meu nome é Yolanda. Tenho 60 anos e sou de Santa Vitória do Palmar, interior do Rio Grande do Sul. Uma daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, onde as famílias carregam sobrenomes fortes e as histórias passam de geração em geração. Sou filha de pastor. Cresci nesse ambiente onde a fé é vivida de forma simples, mas muito verdadeira. Gente que ora antes de abrir a porta de casa, que canta hinos lavando a louça, que se reúne nos cultos da família e nos círculos de oração das tardes de terça-feira. Aqui, as pessoas sempre me olharam com certo respeito, talvez até com uma ponta de expectativa. Afinal, eu era a filha do pastor Elias, a menina que cresceu nos bancos da Igreja Batista Esperança, bem ali, no centro da cidade, onde meu pai pastoreou por tantos anos. E por muito tempo, isso me enchia de orgulho. Meu pai, o pastor Elias, foi um homem admirado, respeitado, quase intocável aos olhos de quem o conhecia. Militar aposentado, ele trazia consigo aquele jeito firme, disciplinado, linha dura. Era o tipo de homem que falava baixo, mas quando falava, todo mundo ouvia. Postura sempre ereta, olhar direto, sem rodeios, voz grave e segura. Pregava com paixão, mas também com muita rigidez. Pregava sobre santidade, sobre temor a Deus, sobre a importância da verdade. Sempre gostei de dizer que meu pai era um homem de princípios, e de verdade, por muito tempo eu acreditei nisso com todo o meu coração. Na nossa casa, ele era aquele pai que ensinava mais com a postura do que com as palavras. Não era de muitos abraços, nem de muitos carinhos, mas era presente. Fazia questão de estar em todas as festividades da igreja, todas as reuniões de liderança, todos os cultos de jovens onde eu participava.
Eu cresci com aquele olhar de quem quer ser como o pai. Queria honrar a nossa história, queria seguir os passos dele, queria representar bem o nome da nossa família dentro da igreja. Afinal, ser a filha do pastor Elias era uma responsabilidade que eu carregava como um presente. Um presente que mais tarde eu descobriria que também era uma cruz. A Igreja Batista Esperança não era apenas uma igreja, era a maior igreja da cidade. Era uma igreja viva, cheia de irmãos e irmãs que caminhavam juntos, que oravam juntos, que se preocupavam uns com os outros. Meu pai fundou aquela igreja quando saiu do quartel, com a Bíblia em uma mão e o coração cheio de sonhos do outro. Ele sempre dizia que ali não era só uma congregação, era uma família. E por muitos anos eu acreditei nisso sem questionar. Naquele altar, vi casamentos acontecerem, vi crianças sendo apresentadas, vi pessoas entregando suas vidas para Jesus. E em cada uma dessas cenas, lá estava meu pai, como pastor, como líder, como exemplo. Ele tinha um jeito que impressionava e, de certo modo, intimidava. Era rígido, sim. Não aceitava meio termo. Não era homem de conversa mole, nem de fazer vista grossa para pecado. Pregava contra o erro com uma força que, muitas vezes, fazia a igreja silenciar, como se cada palavra fosse flecha certeira no peito de quem ouvia. Tinha uma memória invejável da palavra. Conhecia a Bíblia como poucos. Citava capítulos e versículos de cor, sempre pronto a corrigir, a ensinar, a exortar. As pessoas não apenas respeitavam meu pai, algumas, eu sei, até o temiam. Mas era um temor misturado com admiração. A figura dele preenchia o templo. A presença dele impunha respeito. Na cidade, ele era visto como um pilar moral, um exemplo de homem de Deus. Alguém que todos buscavam quando precisavam de conselho, de oração, de direção. Eu cresci nesse ambiente de zelo, de ordem, de respeito quase militar. Meu pai sempre ensinou que a verdade era inegociável, que não existe meio caminho quando se trata de caráter e santidade. E eu, como filha única, sempre me esforcei para honrar isso. Fui líder dos jovens, organizei retiros, ministrei estudos bíblicos, estava em tudo o que a igreja fazia. Era o mínimo que eu podia fazer para honrar aquele homem, meu pai, o pastor Elias. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo o quanto a gente pode ser cego quando ama demais. Como diz a palavra em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O quanto a gente pode ser ingênuo quando escolhe acreditar que certas pessoas estão acima de qualquer erro, e o quanto é doloroso quando Deus tira as vendas dos nossos olhos. Minha mãe? Minha mãe era uma mulher de fé, Dona Hildegard. Vinda de uma família de colonos alemães, criada entre plantações, panelas de ferro e mãos calejadas. Carregava na alma as marcas de uma infância dura, marcada por um pai violento, abusivo, desses homens que gritam mais do que falam e que ferem mais do que amam. Talvez por isso, minha mãe tinha essa força mansa, essa dignidade silenciosa, essa coragem de quem aprendeu cedo a sobreviver. Foi ela quem me ensinou a amar a casa de Deus. Quem me ensinou que firmeza e misericórdia podem caminhar juntas, lado a lado. Mulher de fibra, dessas que nunca reclamam, que aguentam caladas, que sustentam o lar mesmo quando o coração está em pedaços. Enquanto meu pai era a voz que pregava no altar, minha mãe era o abraço, a paz, a oração constante que segurava a nossa casa de pé. Mas nossa casa, apesar de parecer sólida, tinha rachaduras finas, fissuras que a gente não via, mas que estavam ali, abertas, esperando a hora de sangrar. Durante anos, convivemos com uma mulher da igreja, alguém próxima, sempre presente, daquelas pessoas que estão em todas as reuniões, todos os cultos, sempre fazendo questão de estar por perto. Aquela mulher, fria, amarga, com um sorriso que nunca chegava nos olhos. Ela e minha mãe nunca se entenderam muito bem. Sempre havia uma distância disfarçada de polidez.
uma formalidade que escondia algo que ninguém sabia nomear. Essa mulher nunca foi aberta nas suas ofensas, mas cada palavra dela carregava veneno em pequenas doses. Olhares tortos, gestos calculados, insinuações que deixavam o ar pesado, como se a qualquer momento uma verdade maldita pudesse escapar. Quantas vezes eu vi minha mãe tentando ser gentil, tentando estender a mão, tentando viver o que pregava. Mas o clima era sempre pesado quando aquela mulher estava por perto. A filha dela, a menina, Aline, cresceu comigo na igreja, quase da minha idade. Participava dos mesmos eventos, dos mesmos grupos, dos mesmos retiros espirituais. Sempre ali, tão próxima, sentada nas mesmas fileiras, ouvindo as mesmas pregações, cantando os mesmos louvores. Mas sempre havia entre nós um muro invisível. Uma rivalidade que ninguém dizia em voz alta, mas que pairava no ar. Às vezes, era como se ela me olhasse com uma mistura de inveja e desprezo, como se eu tivesse algo que, no fundo, ela sentia que lhe era negado. Eu tentava ignorar. Dizia para mim mesma: é só impressão, bobagem da minha cabeça. E minha mãe sempre insistia: filha, trate bem, seja educada, você é filha de pastor, não pode dar motivo para falarem de você. Hoje eu entendo que não era só antipatia. Era dor escondida, era uma história mal contada, era um segredo enterrado entre as paredes da igreja. Um segredo guardado a 7 chaves por 3 homens, meu pai e 2 amigos dele, 2 pastores, irmãos de fé, companheiros de ministério. Homens que oravam conosco, que sentavam à nossa mesa, que dividiam o púlpito e a palavra. Homens que, enquanto pregavam sobre verdade e arrependimento, ajudavam a sustentar a mentira mais cruel que alguém pode carregar. Eles sabiam de tudo, e escolheram o silêncio. Escolheram proteger a imagem, proteger o nome, proteger o ministério, enquanto nós, eu e minha mãe, vivíamos cegas, tropeçando nas rachaduras, sem entender a raiz de tanta hostilidade. E hoje, olhando para trás, cada detalhe faz sentido. Os olhares evitados, os sorrisos forçados, os silêncios constrangedores sempre que aquela mulher e sua filha estavam por perto. E o mais triste é saber que o inimigo muitas vezes não precisa gritar. Basta sussurrar no ouvido certo e deixar que o pecado se esconda atrás das aparências. E nós, cegas pela confiança, pela admiração, pelo amor, nunca imaginamos. Minhas irmãs, mulheres que me ouvem agora, de coração para coração, me permita perguntar: você já confiou tanto em alguém que nunca, nem nos seus piores pensamentos, imaginou que pudesse ser traída por essa pessoa? Já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés? Já olhou no espelho e se perguntou: como eu não vi? Como eu não percebi? Se você já passou por algo assim, ou se está passando, fica comigo. Ouça esse testemunho até o fim e me conta aqui nos comentários se essa palavra de alguma forma fala com a tua história. Eu quero te contar como foi o processo que rasgou minha alma, como Deus me encontrou na dor mais profunda, naquele momento em que o que eu mais tinha era raiva, vergonha e uma vontade imensa de fugir de tudo. Meu pai começou a adoecer já com idade avançada. Era um homem forte, acostumado à disciplina do quartel, à rotina do ministério. Mas o corpo, uma hora, cobra. Primeiro foi a pressão, depois o coração, até que veio o diagnóstico, um câncer agressivo, que não deu tempo para muita coisa. Nos últimos meses de vida, fui eu quem cuidei dele. A filha dedicada, a filha única, sempre presente, sempre honrando aquele pai que eu admirava tanto. Acompanhei cada exame, cada internação, cada consulta, cada noite em claro sentada ao lado daquela cama de hospital. E mesmo ali, vendo ele tão frágil, tão dependente, minha admiração não diminuía. Pelo contrário, eu sentia ainda mais orgulho de poder cuidar dele naquele momento. Minha mãe, minha doce mãe, Hildegard, permaneceu firme, como sempre foi.
servindo, cuidando, orando, dobrando os joelhos à beira da cama. Nunca murmurou, nunca reclamou, mas eu via, nos olhos dela, o peso, a tristeza, o medo de perder o homem com quem caminhou por tantos anos. E mesmo ali, naquele cenário de dor, ainda havia respeito, ainda havia amor, ainda havia esperança. Mas foi justamente no leito de morte, nos últimos dias, entre uma respiração e outra, com a voz quase sumida, que meu pai me chamou. Me pediu para ficar sozinha com ele no quarto. E ali, segurando a mão dele, achando que ouviria palavras de bênção, de despedida, eu ouvi a pior coisa que poderia ter escutado. Com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: "Minha filha, eu não posso partir sem te dizer a verdade. A Aline, a menina que sempre esteve aqui perto de vocês, ela é minha filha também, fruto de um pecado que eu escondi por muitos anos." Na hora, eu travei. Não chorei, não gritei, não acreditei. Olhei para ele e disse: "Pai, o senhor está delirando. É a febre, é a doença. Não fala bobagem." Mas ele apertou minha mão com força, com uma firmeza que a doença ainda não tinha conseguido levar, e repetiu: "Não é delírio, filha. É verdade. Me perdoa." Ali, naquele quarto, eu perdi o chão. Tive raiva, tive nojo, tive pena. Perguntei para ele com a voz embargada de dor e incredulidade: "Como o senhor pôde? Como o senhor viveu pregando contra o pecado e escondeu isso debaixo do altar?" Ele não respondeu. Apenas chorou. E eu saí daquele quarto sem olhar para trás. Quando contei para minha mãe, minha mãe, eu nunca vou esquecer o olhar dela naquele dia. Ela não gritou, não quebrou nada, não amaldiçoou. Apenas chorou. Um choro profundo, longo, doído. Um choro que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Ela se sentou na beirada da cama, colocou as mãos no rosto e disse, entre lágrimas: "Agora eu entendo. Agora tudo faz sentido. Aquela mulher que sempre nos tratou com frieza, aquela menina que sempre olhava para mim como se eu fosse inimiga. Minha mãe, mesmo com o coração dilacerado, ainda tentou orar. Mas as palavras não saíam. Ela apenas sussurrava: Senhor, tem misericórdia de mim. E o pior, minhas irmãs. O pior não foi só a traição. Foi descobrir que 2 pastores, amigos íntimos do meu pai, sabiam de tudo. Homens que sentavam à nossa mesa, que oravam conosco, que dividiam o púlpito, que pregavam sobre santidade e fidelidade. Homens que decidiram se calar, que optaram por proteger a aparência, a reputação, a imagem, enquanto dentro da nossa casa a mentira reinava. E eu me pergunto, como isso pôde acontecer dentro de uma igreja? Como homens que conheciam a palavra, que ensinavam sobre arrependimento e verdade, conseguiram carregar esse fardo e manter o segredo? Como pode o medo de perder a honra diante dos homens ser maior do que o temor ao Deus vivo? Quantas vezes, minhas irmãs, nos preocupamos mais com o que os olhos humanos vão pensar e esquecemos que nada fica escondido aos olhos de Deus? Eu achava que a igreja era lugar de cura, de verdade, de restauração. Mas ali, naquele tempo, a igreja foi palco de mentira, de omissão, de conveniência. E quando a confissão veio à tona, não demorou para tudo desabar. Nossa amada Igreja Batista Esperança, aquela que meu pai ajudou a fundar, aquela que era a maior da cidade, se partiu em pedaços. Vieram os boatos, as fofocas, os julgamentos. As famílias se dividiram. Alguns tomaram partido, outros abandonaram tudo. Muitos irmãos, feridos, decepcionados, não quiseram mais saber de igreja, não quiseram mais saber de Deus. Houve quem dissesse: se até o pastor viveu assim, quem mais pode ser confiável? Outros, envergonhados, foram saindo de fininho, apagando a presença, silenciando a fé. E eu assisti aquilo tudo de perto. E cada irmão que saía era como se arrancassem mais um pedaço da minha alma. Eu me afastei de tudo.
Não conseguia mais subir no altar. Não conseguia cantar, não conseguia pregar, não conseguia orar. Quando tentava, o que subia era raiva, era vergonha, era indignação. Noite após noite, eu chorava no escuro, perguntando para Deus: por quê? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que tanto tempo escondido? Por que comigo? Por que com a minha mãe? Minha mãe, minha doce mãe. Ficou em silêncio por muito tempo. Era como se a alma dela estivesse esvaziada. Vi os olhos dela perderem o brilho. Vi o rosto dela, antes sempre sereno, se tornar pesado, cansado, envelhecido da noite para o dia. Ela, que sempre foi força e oração, parecia carregar uma cruz que ninguém podia aliviar. Mesmo assim, mesmo em pedaços, ela continuava dobrando os joelhos. Mesmo sem forças para falar, mesmo quando só conseguia chorar, ela estava lá, de joelhos. E foi esse exemplo dela, essa fé no meio da dor, que, lá na frente, seria uma das coisas que Deus usaria para começar a me curar. E se você, mulher que está me ouvindo agora, sabe o que é carregar uma dor que ninguém vê, se você já sentiu essa revolta, essa vontade de sumir, de se esconder, eu quero te pedir, fica comigo, porque essa não é uma história que termina na dor. Essa é uma história de Deus. E Ele nunca permite uma ferida, sem ter propósito para ela. Me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo e se essa palavra tem falado ao teu coração. Vamos seguir juntas nesse caminho de verdade e restauração. Meu pai morreu e matou toda a nossa família. Não foi só ele que partiu naquele dia. Foi a nossa história. Foi o respeito que a gente tinha por ele. Foi a igreja que ele ajudou a construir. Foi a nossa paz. Morreu a confiança. Morreu o chão debaixo dos nossos pés. Ficou só o silêncio e o gosto amargo da decepção. Depois que a verdade explodiu, não sobrou nada de pé. A Igreja Batista Esperança virou palco de escândalo. Os bancos esvaziaram. Famílias inteiras se dividiram. Amigos de anos se afastaram. Alguns irmãos tentavam justificar, outros condenavam. Mas no fundo, ninguém sabia como lidar com aquilo. Houve quem dissesse que minha mãe sabia e se calou. Houve quem apontasse para mim, como se eu também tivesse culpa. Sabe aquele lugar onde você se sentia em casa? Onde você cresceu? Onde você serviu a Deus a vida inteira? De repente, virou território inimigo. Eu e minha mãe não aguentamos. O peso era insuportável. Os olhares, os cochichos, os julgamentos silenciosos. Então fizemos as malas e fomos embora. Deixamos Santa Vitória do Palmar para trás. Deixamos a casa onde vivi minha vida inteira. Deixamos a igreja, o altar, tudo. Fomos para uma cidade vizinha, pequenas, só nós duas, tentando recomeçar, tentando respirar, tentando de algum jeito costurar os pedaços do que sobrou. Mas, por mais que a gente mudasse de endereço, os sentimentos continuavam lá. A raiva não ficou para trás. A vergonha não ficou para trás. A dor seguiu com a gente, dentro da mala, dentro do peito. Minha mãe perdeu o brilho nos olhos. Ficava horas olhando pela janela, como quem espera por algo que não volta mais. Ela sempre foi mulher de oração. Mas agora, as orações eram sussurros, quase pedidos de socorro. Quantas noites eu ouvi ela chorando baixinho no quarto ao lado, pedindo para Deus ajudar a perdoar, pedindo para Deus curar aquela ferida que não parava de sangrar. E eu vestia uma armadura. Fazia força para parecer forte, para proteger minha mãe, para seguir em frente. Mas por dentro, eu estava destruída. Destruída e com raiva. Raiva da Aline, raiva do meu pai, raiva dos pastores cúmplices, raiva da igreja e sim, raiva de Deus. Passei meses sem conseguir abrir a Bíblia. O louvor que antes me emocionava, agora me dava enjoo, porque cada palavra sobre fidelidade, sobre verdade, sobre família, parecia uma ironia cruel. Fiquei com o coração endurecido. E toda vez que alguém vinha com aquelas frases prontas, Deus tem um propósito, vai passar,
Eu só queria gritar: "Você não sabe o que é isso! Você não viveu o que eu vivi!" Tentei trabalhar, tentei me ocupar, tentei seguir, mas tudo era vazio. Nada preenchia aquele buraco que a mentira cavou dentro de mim. Uma noite, minha mãe entrou no meu quarto, sentou na beirada da cama, segurou minha mão e disse, com os olhos cheios de lágrimas: "Filha, ou a gente perdoa, ou a gente morre junto com ele." Essas palavras me atravessaram como faca, porque eu sabia que ela tinha razão. Eu via minha mãe definhando, e eu, cada dia mais amarga. Mas como perdoar? Como perdoar quem destruiu sua casa? Como perdoar quem arrancou de você o chão, a confiança, o amor? Como perdoar quando tudo o que você sente é raiva? Foi então que, no meio dessa escuridão, Deus começou a me ensinar. Não foi de um dia para o outro. Não foi com uma palavra bonita de púlpito. Foi no silêncio. Foi nas noites em que eu não tinha mais forças para brigar com ele. Foi quando eu me rendi. E nesse caminho, ele começou a sussurrar ao meu coração que perdoar não era dizer que estava tudo bem. Que perdoar não era esquecer. Era deixar de carregar o corpo morto de quem já se foi. Era abrir mão do direito de vingança, para não apodrecer junto. Perdoar não foi fácil. Perdoar foi um parto. Doloroso, demorado, cheio de idas e vindas. E vou te confessar, não foi algo que eu queria fazer. Foi algo que Deus precisou arrancar de dentro de mim, gota a gota, lágrima por lágrima. A Aline. A Aline. Por muito tempo, só o nome dela já me dava um nó na garganta. Era difícil olhar para ela sem lembrar da traição. Sem lembrar de tudo o que foi roubado de mim. Da minha mãe, da nossa casa. E ao mesmo tempo, quanto mais eu pensava, mais eu entendia que ela também foi vítima. Ela também cresceu sem saber quem era o pai. Ela também carregou perguntas sem resposta, rejeições veladas, desprezos que não sabia de onde vinham. E a dor dela, de um jeito torto, também era parecida com a minha. Mas o coração da gente é orgulhoso, sabe? A carne grita: ela não merece. A alma ferida diz: ela roubou o que era meu. E é nessas horas que Deus precisa falar mais alto. Demorou. Foram meses, para não dizer anos, em oração, em choro, em resistência. Até que um dia, lendo a palavra, me deparei com aquele texto de Mateus 6, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Eu fechei a Bíblia na hora. Joguei no canto da cama. Mas aquelas palavras ficaram martelando dentro de mim. Porque eu sabia que estava pedindo para Deus me curar, enquanto eu mesma mantinha as correntes da mágoa amarradas ao meu peito. Foi minha mãe quem deu o primeiro passo. Mesmo ferida, mesmo cansada. Ela me olhou um dia e disse: "Filha, vamos chamar a Aline para conversar." Eu travei. Respondi de bate-pronto: "Para quê, mãe? O que ela tem para nos dizer?" E minha mãe, com os olhos cheios de dor, mas também cheios de paz, respondeu: "Porque o que eu preciso dizer para ela não é para aliviar ela, é para aliviar a mim." Foi assim que marcamos aquele encontro. Num lugar neutro, longe dos olhos da cidade, longe das paredes da antiga igreja. Sentamos as três. Eu, minha mãe e Aline. Ela chegou tímida, desconfiada, com os olhos baixos, carregando a mesma dor que eu. Ficamos alguns minutos em silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa, que corta o ar. A primeira a falar foi minha mãe. Com a voz embargada, mas firme, ela disse: "Aline, eu preciso te pedir perdão por todas as vezes que eu não consegui te enxergar como alguém que também sofreu." Naquela hora, Aline desabou, chorou como criança. E eu chorei junto. Porque ali, pela primeira vez, eu entendi que a gente estava no mesmo barco. 2 filhas, 2 vítimas, 2 mulheres tentando juntar os pedaços que um homem despedaçou.
A conversa não foi bonita o tempo todo. Houve momentos em que minha voz se elevou, em que a raiva quis gritar. Mas, no meio de tudo, Deus foi soprando calma, foi trazendo palavras que eu nem sabia que tinha guardadas. E no fim daquele dia, eu estendi a mão para ela, e ela segurou. Aquele aperto de mão não apagou o passado, não apagou a dor, mas foi o primeiro tijolo na reconstrução da nossa história. Não como amigas de infância, não como irmãs de sangue logo de cara, mas como duas mulheres que decidiram não ser escravas do pecado que não foi delas. Perdão é isso. Não é esquecer. Não é minimizar. É escolher não carregar a cadeia que o outro construiu. E se você, mulher que está me ouvindo agora, está aí, carregando essa mágoa, esse peso, eu quero te dizer: perdoar não é sobre o outro merecer. É sobre você escolher viver livre. Sabe, minhas irmãs, meus irmãos que estão me ouvindo agora, depois de tudo o que vivi, de tudo o que vi, eu aprendi uma coisa muito dura, mas muito verdadeira. Tem muito homem mentiroso que se esconde atrás do título de pastor. Tem muito líder, muito religioso, que veste a capa da santidade, mas por dentro carrega podridão, mentira, pecado escondido. E pior, eles usam a Bíblia como escudo, usam o altar como esconderijo. Fazem da palavra uma fachada bonita, enquanto ferem suas famílias, seus filhos, suas esposas, e destroem vidas no silêncio das suas escolhas erradas. Mas deixa eu te dizer uma coisa que hoje, com 60 anos, eu posso falar com o peso de quem já caminhou esse caminho. Deus não se deixa escarnecer. O tempo pode passar, a mentira pode se esconder, mas a justiça de Deus não falha. Como está escrito em Números 32:23. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quem planta mentira, colhe destruição. Quem planta traição, colhe solidão. E quem tenta esconder o erro debaixo do púlpito, um dia vai ver o altar desmoronar. Eu sei que talvez você que está me ouvindo agora também carrega feridas causadas por homens assim. Gente que usou a Bíblia para manipular, para mentir, para controlar. Talvez você tenha sido ferido por quem deveria te proteger. Talvez você, como eu, tenha visto o seu mundo desabar por conta do pecado escondido de alguém em quem você confiava. E eu quero olhar nos teus olhos agora, você que está aí, do outro lado dessa tela, e te dizer: a culpa não é sua. Não deixe a vergonha que pertence a eles se tornar uma corrente no teu coração. Eu aprendi que o perdão não é um favor que a gente faz para quem errou. O perdão é a chave que abre a porta da nossa própria cela. Porque quando a gente não perdoa, a gente continua preso ao pecado do outro. Mas quando a gente entrega na mão de Deus, quando a gente diz: Senhor, julga tu essa causa, a gente começa a respirar de novo. A gente começa a viver de novo. E se você me permite, eu quero terminar esse testemunho te convidando para fazer algo comigo agora. Coloca o nome daquela pessoa que te feriu, mesmo que seja só no teu pensamento agora. Pensa nessa pessoa e diz para Deus: Senhor, eu entrego essa história nas tuas mãos. Eu não quero mais carregar essa dor. Eu não quero mais ser prisioneiro da mágoa. A palavra diz em Efésios 4:31-32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é de um dia para o outro, mas eu sou prova viva de que é possível. E se uma mulher marcada como eu, traída, ferida, humilhada, conseguiu dar esse passo com a ajuda de Deus, você também consegue. Por isso, escreve aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. E se quiser, coloca o nome de alguém por quem você quer orar. Vamos fazer desse espaço um lugar de oração, de verdade, de libertação. Eu quero orar por você agora. E por todas as mulheres e homens que foram feridos por líderes religiosos, por maridos mentirosos, por pais que esconderam o pecado debaixo da capa da fé.
Vamos orar juntos? Escreve aqui nos comentários o teu nome. Apenas o teu nome. Sem precisar contar detalhes, sem precisar expor a tua história. Deus conhece, Deus sabe. Deus viu cada lágrima que você derramou no silêncio. Coloca o teu nome aqui. E eu vou orar por você. Vamos orar uns pelos outros. Porque ninguém deveria carregar sozinho esse peso. Escreve o teu nome. E deixa Deus começar esse processo de cura aí no teu coração. Assim como Ele começou no meu. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê paz.